Salve galera, professor Rafael, estamos de volta aqui em mais um vídeo com vocês. Hoje um assunto que a gente precisava conversar, na verdade é um assunto que estou trabalhando em 2 anos diferentes, primeiro ano e revendo isso no segundo ano, então este vídeo vai ser para as 4 salas, primeiro A, B, segundo A e segundo B. Vamos falar um pouco sobre morfologia, como vocês já estão vendo o assunto aí. O que é morfologia? Vamos entender a respeito, tá? Porque isso já está trabalhando aí de forma bem complexa. O primeiro ano vai começar a ver sobre estruturação de palavras. O segundo ano já começou a ver sobre isso, já vimos sobre grupos de palavras, cognatos, palavras homônimas e outros grupos. Então a gente precisa trabalhar um pouco com essa parte de morfologia para entender melhor, para conhecer melhor, e vamos falar sobre isso agora. Bom, por questão de definição de palavra, morfologia é o estudo das palavras, né, como elas são estruturadas, como elas são feitas, a formação delas, a origem, a função de cada uma dessas palavras. Então, quando você está lendo um texto, né, português, inglês, então existe toda uma estruturação que foi feita para aquela determinada palavra existir, ou seja, a palavra não brota do nada, né? Ela tem uma estrutura, ela tem uma origem, e essa origem é definida e é organizada de acordo com a passagem do tempo e das culturas, né? A gente tem muitas palavras que elas não existiam originalmente numa determinada língua, que elas acabaram sendo absorvidas e adaptadas dentro daquela língua, tá? Vamos pegar aí uma palavra que a gente usa bastante hoje em dia, né? Especialmente para quem mexe com computador, que é o famoso deletar, né? Deletar não existe, pessoal. Deletar é um eufemismo, um neomorfismo, né? Uma nova palavra que está surgindo aí, que ela é derivada da palavra delete, em inglês, que quer dizer apagar. Só que ela acabou sendo adaptada dentro dos nossos textos e do nosso dia a dia para o significado em português, né, que também é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa apagar, mas ela tem todas essas características que a gente precisa estar entendendo. Bom, como é que funciona a parte da morfologia? Então a morfologia ela vai estudar toda a estrutura de uma palavra, toda a organização que existe dentro de uma palavra e também as funções desta mesma palavra, tá? Eu coloquei o exemplo para vocês, por exemplo, da palavra revista. A palavra revista ela pode funcionar como um substantivo que refere-se ao objeto, assim como ela pode significar a palavra revistar, né? Aquela parte que, por exemplo, a polícia vai e verifica se a pessoa tem alguma coisa errada com ela ou tem uma arma, coisa do tipo. Então, as próprias palavras elas acabam ganhando novos significados durante sua fase de formação. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante atenção, especialmente quem já está estudando isso comigo no segundo ano. Estamos falando aí de palavras em português, mas funciona da mesma forma no inglês. Então, a gente vai entender como funciona a parte de morfologia, tá? Inicialmente utilizando uma palavra em português, porque a ideia, as funções são as mesmas, tá? Então você tem aí a palavra reciclagem. A própria palavra reciclagem, ela já tem uma estrutura completamente complexa, porque ela vai ter todos os elementos que nós podemos utilizar para uma formação de palavra, que são o radical, que é uma parte da palavra que vem de uma base, ela quer dizer uma coisa fixa, né? E a partir da combinação desta palavra com outras, é que nós vamos criando as palavras. Então, por exemplo, essa parte de cicle, que viria de ciclo, né? Que é um processo que começa, né? De início, meio e fim, um ciclo. O prefixo re, né,
que significa algo que se repete, então reciclo seria um ciclo que se repete. Claro que nós temos a palavra re, o prefixo re, né, esta partícula, que pode ser utilizada de várias formas, mas sempre com a ideia de repetição. Não é só lembrar da palavra repetir, ou até no inglês, repeat, né, que significa repetição, né, so re. E esse finalzinho agem vai ser a parte do sufixo, tá? Então, esse agem vai funcionar como se fosse um ato de. Então, reciclagem é o ato de repetir o ciclo. Tá? Só que em vez de você falar tudo isso, você fala simplesmente a palavra reciclagem. Então, tudo isso que você tem nessa estrutura faz parte da morfologia. Ela estuda cada pedacinho que você tem da sua palavra. Temos outros casos também, que as palavras elas podem ser feitas através do processo de junção, né? Como você tem aí no caso a palavra guarda-chuva, né? Ninguém para pensar nisso, mas quando a gente fala de guarda-chuva, estamos falando aí de guarda, que significa um processo de defesa, proteção, ou ato de se proteger, levante a guarda, proteja-se, né? Ou também poderia até se referir à profissão guarda, então, o guarda, né? É uma pessoa que protege, tá? Tem vários significados só da palavra guarda. Temos aí a palavra chuva, que não tem muita coisa a se dizer além disso, né? É um fenômeno da natureza. Então você tem aí duas palavras distintas. Uma se refere a um ato e a outra a um fenômeno da natureza. E a combinação delas, né, cria um substantivo que refere-se a um objeto de proteção contra a chuva. Então, a gente já pode ver aí que com apenas combinação de duas palavras, você tem um novo significado, um novo objeto, que é assim, apesar de estar relacionado à chuva e estar relacionado à proteção, certo? Não é nenhuma dessas palavras individuais. Ela é um novo objeto com um novo significado. Quando a gente fala da morfologia em inglês, os processos mais importantes são o de affixation, que quer dizer o quê? O que a gente viu no começo, que é você combinar um prefixo e ou um sufixo a um radical, a uma palavra central, e aí você cria aquela ideia geral, tá? Aí nos exemplos em português, por exemplo, eu tenho caderno, que é o substantivo, e encadernar, tá? Que é o verbo, tá? Então, é um processo que funciona a fixação, que no inglês, mesma coisa. O processo de afixação, basicamente, ele vai trabalhar com a inclusão de um prefixo ou de um sufixo, ou ambos, e quando a gente coloca isso no radical, automaticamente já tem uma mudança, tá? Então, por exemplo, o radical da palavra affixation é fix, tá? Que a gente pode procurar lá como verbo fixar, né? Prender ou consertar, né? No caso de affixation, este A vai significar, né, o affix, aqui no começo a gente faz a repetição por causa do F. Então o A ele vai significar em relação a um processo, tá? E o final, esse it ou tion, né, significa uma ação. Então é a ação de fixar a algo, tá? A fixação ela funciona através do processo de prefixo,
Até usei o próprio exemplo da palavra prefix, né, que é o prefixo. Então, o prefixo é toda palavra que vem antes do radical. Então, tá, lembre-se que prefixo vai vir antes do que você tem lá no radical, porque você vai poder estar utilizando para poder formar a sua palavra. Aí nós temos aí os exemplos de prefixos. É óbvio que eu não vou trabalhar com todos esses prefixos agora, porque senão esse vídeo vai se estender muito, tá? Então teremos futuramente outros vídeos na qual eu vou trabalhar exclusivamente só com prefixos e outros só com sufixo. O mais importante para vocês verem aí é a relação que você tem de algumas palavras e dos significados delas, tá? Então, por exemplo, você tem, como eu falei lá, o pre, né? Ele significa que vem antes. Então, pre-war, então uma guerra, pré-guerra, uma coisa que acontece antes da guerra. Anti-racist, né? Você tem o racista, né? Racist, que é a palavra, anti-racist, então que é contra o racismo, anti o racismo. O re, por exemplo, né? Que vai falar sobre o fazer de novo, né? O verbo write, rewrite. Então, rewrite, escrever novamente. E por aí a gente vai. Como eu disse, vamos ver isso com calma, vamos ter aulas específicas sobre prefixos apenas, vamos só falar sobre isso e só dar exemplos deles para a gente trabalhar com mais calma. Tá? Sufixos. Os sufixos, diferente dos prefixos, porque os prefixos vocês viram que eles dão funções diferenciadas para a palavra. Os prefixos não fazem isso. Os prefixos, eles mudam a classe das palavras. Como assim? Você pode ter uma palavra, como você tem aí write, que é um verbo, e incluir aí, essa palavrinha prefixo está errado, tá? Isso aqui é o radical. E incluir aqui o sufixo. Esse sufixo er, na verdade, vai tornar este verbo um substantivo. E um substantivo bem específico, porque é um substantivo relacionado à profissão. Então, quando eu incluo este er no final da palavra, eu mudo write, o verbo escrever, para o substantivo writer, que é a função, que é escritor. Então, olha como faz uma grande diferença. O sufixo, ele muda a função do verbo de um para outro, de um verbo para o substantivo. Então, tinha uma classe de palavra e ela virou outra classe. Tá? Tem relação? Tem relação, mas não é mais a mesma classe de palavra. Assim como nos prefixos, os sufixos têm uma grande lista que nós temos aí em relação às funções e como elas mudam a palavra de um grupo para outro. Como eu falei em relação aos prefixos, teremos uma aula só de sufixos, só para falar disso. Tá? Então não se preocupem, até porque teremos casos bem diferenciados, tá? Bem variados para a gente estar conversando. Tá? Aí um segundo quadro falando, né, o que muda, né, quando eu utilizo um determinado sufixo de um para outro. Esse quadro também vai estar na nossa aula, também vou estar explicando para vocês. Mais uma forma de morfologia para a gente estudar, tá? Não é tão preocupante, mas que pode ser utilizado, que é a conversão. Você utilizar um substantivo e incluir aí o to antes desse substantivo e mudar ele para um verbo, né? Olha como funciona. Por exemplo, eu tenho name, que é o substantivo nome. Se eu coloco o to antes do name, né, to name, deixa de ser a palavra nome e passa a ser o verbo nomear. Tá? Então,
I will write to name this object. Então, eu vou escrever para nomear este objeto. Então, você tem aí várias situações em que você tira a palavra de um grupo e torna para outro, né? Tira a palavra como substantivo e transforma em um verbo, usando só a palavrinha to. O compounding, que foi uma coisa que a gente viu parecido lá com o nosso guarda-chuva, em inglês temos a mesma coisa, só que em inglês a gente não usa a parte dos hífens, né? Não existe hífen em inglês para a parte de composição de palavras, e que você tem aí umas composições que ficam muito legais, bem diferentes. Por exemplo, você tem aí sea, que quer dizer mar, e side, que quer dizer lado, lateral, né? Se eu combino as palavras seaside, vira litoral, tá? Então, Santos is a seaside of São Paulo. Então, Santos é litoral de São Paulo, tá? Então, mesma coisa, bath é banho, room é sala, bathroom já vira banheiro, né? É muito engraçado que eu já vi gente traduzindo isso como sala de banho, não faz sentido nenhum pra gente, né? Então, temos bastante desse sistema de composição, que é um sistema de composição de substantivos que formam terceira palavra, como foi o caso do guarda-chuva que eu falei anteriormente, certo? Existem alguns casos também de composições que elas não são tão óbvias quanto a gente vê, tá? Por exemplo, eu tenho a palavra fishing. O verbo fish é o verbo pescar. Aprendemos lá no presente contínuo que se eu colocar o ing no final, eu estou transformando este verbo num verbo contínuo, né? Uma ação que continua. Então aqui eu tenho I am fishing in this week. Então eu estou pescando neste final de semana. Beleza. Só que eu posso utilizar a palavra fishing também, com o mesmo ing, mesma estrutura, e neste caso aqui ela vai funcionar como substantivo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha parte de a fixação, do affixation, porque dependendo do caso, este ing não é para transformar o verbo em algo contínuo, sim para transformar o verbo em um substantivo. Transformar o verbo fish, pescar, em pescaria, fishing. Tá? Como eu falei, também é uma parte na qual vamos estar vendo com mais calma, mas inclusive eu já estou trabalhando com alguns exercícios, especialmente do primeiro ano, do segundo ano, para notar a diferença disso. Isso vai entrar o que a gente viu lá de palavras homônimas, pessoal do segundo ano. Então, quando uma palavra é um verbo e quando uma palavra é um substantivo, tá? Isso também faz parte de toda a nossa parte de estudos, ok? Aí fica algumas diquinhas para vocês trabalharem. A primeira dica aqui é você verificar a posição das palavras e a sua função. É claro que se eu te der uma palavra solta, fica muito mais difícil de você conseguir identificar isso, mas se você tem uma palavra dentro de um contexto de uma frase, dependendo da posição dela, você vai poder saber se eu estou falando sobre um verbo, se aquilo é um substantivo, certo? Se aquilo é um adjetivo, tudo vai variar de acordo com a posição que eu estiver utilizando aquela palavra dentro da minha frase. Tá? Já fica a primeira dica. Com palavras soltas é muito mais difícil, tá? Mas vale aí a ideia para você testar e estar trabalhando com essas palavras. Outro caso também que a gente vai estar falando
é que muitos casos dessas palavras, elas podem ser cognatos dentro do próprio inglês, podem parecer cognatos com palavras em português, então tem que tomar cuidado com a estrutura das palavras, tá? Para a gente poder estar desenvolvendo direitinho o nosso aprendizado. Como eu falei, galera, esse é um processo que vai ser longo, tá? Primeiro ano vai estar trabalhando bastante com isso agora, durante esse bimestre, vamos estar desenvolvendo bastante sobre isso. O segundo ano a gente vai estar relembrando e eu vou também fazer a relação dessas palavras com o que a gente está vendo de cognatos, de palavras similares, né, que a gente pode encontrar realmente, né, muitas palavras desse processo de morfologia que vão entrar como palavras homônimas e você vai precisar entender e diferenciar as situações em que as palavras estarão sendo usadas, ok? Mas fica aí a nossa dica. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, me manda mensagem a respeito, tire suas dúvidas, não fique com dúvidas a respeito disso. É óbvio que durante o processo das lives é melhor, porque daí você já me pergunta o negócio na hora, mas até a gente conseguir normalizar esse processo, eu vou estar fazendo o máximo para manter as nossas datas e os nossos horários que já eram das lives, e vamos desenvolver aí nossa matéria para que vocês possam estar entendendo, tudo bem? No geral, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Novamente, eu repito, se você tiver alguma dúvida, me mande, me faça perguntas, não fique com dúvidas, porque é muito importante para que você possa estar melhorando aí a sua parte de compreensão e desenvolvendo cada vez mais seu inglês, que é o meu maior intuito com todos vocês. Muito obrigado por ter assistido e espero que a gente possa estar em breve conversando a respeito das nossas matérias. Se cuidem, fiquem bem e até mais.